Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Gondim aqui do Carpecast, o podcast da locação de temporada, para mais uma edição, nossa terceira edição desse programa que quer levar para esse segmento de short stay, de hospitalidade, de temporada, um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de informação. Como empresa colaborativa, a gente quer mostrar também para você que é empreendedor desse setor algumas boas práticas e também para o nosso proprietário que nos assiste aí, metodologias de gestão que são utilizadas aqui na Carpedim, focadas em melhorar os processos, que, claro, vão fazer com que o seu imóvel fature mais e que seja um resultado muito mais interessante desse mercado que tem muito mais a crescer, tem muitas novas entregas, tem muitas oportunidades de investimento, então que você possa se sentir seguro no momento que tomar uma decisão de colocar um imóvel para administração de temporada, entendendo o tanto de tecnologia que tem por trás e que quanto é complexo se fazer isso de uma maneira bem feita. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso escritório em Natal o Bruno Baná, CEO da Gestor.com, um dos fundadores de uma plataforma extremamente interessante de low code, no code. A gente vai falar, explicar bastante esses termos, essas nomenclaturas aí, para que todo mundo entenda bem como ela pode ajudar tanto uma empresa de short stay como a própria Carpedim a fazer o seu imóvel rentabilizar mais, ter um cuidado maior com manutenção, um cuidado melhor de informação e transparência, tá? Então isso é muito bacana. Então prazer de receber aqui no escritório. Fala, Bruno, tudo beleza? Tudo certo, obrigado pela oportunidade aí também, Samuel. E a gente fica muito feliz de vir visitar vocês, justamente porque é uma das empresas que a gente tem como cliente que mais consegue criar processos eficientes, consegue utilizar a plataforma muito bem, conseguiu evoluir muito bem, consegue criar as coisas sozinho, né, que eu acho que é um negócio muito interessante também. E é muito legal vir aqui e ver, né, efetivamente o pessoal utilizando, né, gerenciando as reservas, novos clientes, problemas que às vezes acontecem no apartamento e tudo mais, né, como vocês conseguiram automatizar isso e muito rápido, né? Então, acho que isso é bem interessante e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, também minha primeira vez na cidade, então é muito legal vir aqui e conhecer um pouquinho mais de vocês aí. Bacana, cara. Você sabe como é difícil, né, recrutar desenvolvedores, esse time de TI, que é complexo, tanto não é só complexo recrutar, como é complexo gerir, uma vez que, por exemplo, se o nosso foco, nosso core business é a administração de imóveis de temporada, eu não tenho aqui dentro condições de ter um time de TI, porque meu negócio não é desenvolver a tecnologia, eu preciso usar a tecnologia. Então, quando eu encontro uma solução como Gestor, eu fiquei bastante satisfeito, porque eu acho que eu posso desenvolver entendendo de processos. Então, como engenheiro de produção, eu consigo desenvolver desenhando os processos dentro da plataforma, não necessariamente tendo que desenvolver o corpo do meu sistema do zero e principalmente ter que me preocupar com a manutenção desse sistema depois. Então, Brunão, queria que você se apresentasse, cara, contasse um pouquinho de você, das suas bases, da sua parte, seu background educacional, para que possa te levar até a ideia do Gestor. Vamos lá. Não, legal, eu sou de uma cidade pequena em Santa Catarina chamada Mafra, né? Eu fiquei em São Paulo eu fiquei lá mais de 10 anos, estudei economia lá, comecei trabalhando no Goldman Sachs, depois IBM, e logo em seguida fui trabalhar em outras startups, e depois só que veio efetivamente, né, a Gestor, que foi minha terceira empresa, né? Então tive duas que foram quase que um teste, assim, né, antes de ter a empresa real, e desde então, 100% aí do nosso foco é fazer a empresa crescer, né, criar mais tecnologia para todo mundo. E não, quando a gente fala para todo mundo, efetivamente, a nossa ideia aqui é não só ser um bom software no Brasil, mas o melhor software a nível global, né? Cara, de fato, aqui a gente vê que tem muita tecnologia embarcada, eu fico realmente de cara com a velocidade com que novas funcionalidades são entregues. Mas isso também porque vocês, poxa, além do background forte do time de TI lá, que esse time sim se preocupa em desenvolver funcionalidades toda hora, vocês passaram por rodadas de investimento, vocês têm todo um acompanhamento também por grandes players desse mercado por trás, também ajudando, mentorando para tudo isso acontecer. Acho muito bacana, e agora eu queria te perguntar, cara, vamos contextualizar para a galera aí que está escutando, vendo a gente, lembrando que a gente vai estar também no Spotify, YouTube, todos os canais de podcast e vídeo. Então,
falar para a galera a diferença de um sistema próprio embarcado, aquele que você tem que desenvolver, e o que a gente tem aqui, que é o low code / no code. Me explica isso aí. Não, perfeito. Acho que dando uns passos para trás, assim, né? O que é o gestor, né? Basicamente, o que a gente busca fazer é dar esse superpoder de um programador para uma pessoa que não sabe programar, né? Então, como você comentou, eu acho que uma pessoa que sabe como gerenciar os processos da empresa, sabe construir esses processos, deveria ter esse superpoder de construir as próprias ferramentas internas, automatizar os processos sem que ela tenha que ficar 5, 10 anos tendo que aprender uma linguagem específica e assim por diante. Então, isso é o no-code. O no-code é você conseguir fazer alguma coisa sem programar, que tradicionalmente é feita com código. Tá? Então, até é legal porque assim, tem muita confusão no mercado de achar que às vezes, então a minha ferramenta de Kanban aqui é um no-code? Não, é um pouco diferente. O Kanban, por que ele não é no-code? Tem até um caso interessante nesse sentido, né? Você já poderia utilizar um post-it. Então, ele é uma digitalização do post-it. Não é uma digitalização não é que ele deixou o código mais, sei lá, uma coisa que programava e agora não programa mais, né? Mas você conseguir automaticamente criar um aplicativo sem você programar, mandar um e-mail se uma regra, ou um WhatsApp automaticamente sem programar, né? Tudo isso são coisas que ou você tem que ter um programador, ou você tem que saber como programar, e você, né, agora consegue fazer sem isso. Então, o no-code, em termos simples, antes eu precisava programar para fazer isso, hoje eu não preciso mais, né? Uma pessoa que sabe ali, entende o processo, arrasta algumas coisas na tela, clica ali, monta, esse é o no-code. E aí a gente tem um segundo termo que se chama low-code, né? O low-code, o que ele é? Ele é um híbrido, né, vamos dizer assim, do código com o no-code. Então, ele é um código mais fácil, ele é um código com algumas ferramentas de no-code meio embutidas ali, tá? Então, ele é no meio do caminho entre o sem código e o com código, né? E aí, eu acho que ele tem uma grande vantagem também, que eu acho que as integrações com os outros sistemas são muito interessantes. Então, quer dizer que, poxa, a pessoa talvez trabalhe 100% em uma outra plataforma, mas aquela plataforma vai até certo ponto, mas se ela utilizar um software em paralelo como a Gestor, ele consegue, então, trazer outras visões e fazer um BI sem precisar entender do R ou do Python e tal, e conseguir arrastar aquela funcionalidade drag and drop, né, que se fala, arrasta ali, joga e monta seus elementos. Sim. Até acho que contando um pouco da história, explicando acho que também o porquê da empresa, eu acho que explica um pouco do porquê do no-code, né? Eu comecei a empresa, acho que um pouco veio de uma indignação que eu tinha, no sentido de tentar construir algo e não conseguir, né? Então, eu não sou programador, né? E eu acho que deveria ter uma forma melhor de você conseguir resolver um problema do que você ter que aprender a programar, né? Então, se você consegue ter esse superpoder mais rápido, você consegue construir muito mais, entregar muito mais, seja com uma estrutura mais enxuta, seja assim, quero, né, que a Carpe Diem domine a América Latina toda, o mundo todo, e assim por diante. Você consegue ir mais rápido, né? Sem ter toda uma infraestrutura que você precisaria antigamente para fazer o mesmo. Tá? Mas acho que um pouco vem com relação à história, né? Uma das coisas que me levou a criar a empresa foi um dia tentar ajudar a minha mãe na farmácia dela. Minha mãe tem uma farmácia, tinha, né, ela no passado, né, uma farmácia pequena no interior de Santa Catarina, e ela geralmente quando você é formado em economia, né, o paralelo do engenheiro que é formado em engenharia elétrica, o que o pessoal pede para consertar a TV, o de economia é tipo, vê aí se tá com os preços certos, vê aí se tá com as contas certas na empresa, né, e eu tentando ajudar ela ali, né, acho que uma das reclamações dela, e eu acho que é o mesmo caso que às vezes a gente vê aí no setor de hospitalidade, ou qualquer pequeno negócio, ou mesmo grandes negócios, na verdade, o que é? Poxa, eu tenho 4 planilhas, eu tenho contador, eu tenho 2 pessoas aqui só copiando e colando coisa, seja do WhatsApp, do e-mail, sei lá, de um outro site que você busca, um sistema que você busca essa informação e tudo mais. E mesmo assim, quando você pergunta uma pergunta simples assim, e quanto que teve de receita essa semana? Quanto que faturou?
Ah, não sei, deixa eu ver, tá anotado, vou ligar pro contador, vou perguntar. Então, o que eu na época tentei falar, falei pra ela, poxa, não é possível, você tem, um sistema de farmácia que não funcionava muito bem e que a meu ver, era caro e parecia que tinha sido construído em 92, né? Tinha um servidor interno para uma farmácia de 10 pessoas que pifava com frequência e perdia todos os dados cada vez, né? E ainda por cima você tem aquele monte de planilha que daí cada vez que você quer entender o que está acontecendo é um caos, né? Então eu falei para minha mãe, não, isso aí não tem condições, eu vou rapidinho aqui, vou encontrar uma ferramenta, vou construir para você aqui um negócio, você não vai precisar usar planilha, né? Nem esse sistema, nem planilha e tudo mais, vou deixar tudo automático aí e tal. Procurei, e olhei várias soluções que já existiam no mercado, e foi, eu acho, uma sensação de... Foram duas frustrações. A primeira é porque eu achei que era óbvio que já existia alguma ferramenta que você, entendendo o que você quer, você montava e pronto, né? A minha ideia, eu não ia trabalhar na farmácia da minha mãe, só queria ajudar ela e deixar uma ferramenta onde ela pudesse ela mesma utilizar, né? E eu seguir em frente com as coisas que eu estava fazendo. E o segundo, acho que o fato de eu não encontrar nada, né, amplifica o segundo problema, que eu acho que como a minoria das pessoas no Brasil e no mundo são programadoras. Então aí, sei lá, 99% das pessoas não devem saber programar. E assim como eu também não sabia. Então, quando você sabe o que você quer construir, mas você só não consegue, né? Fica um negócio, acho que é uma sensação de, eu sei exatamente o que eu quero, né? Mas eu não sei. Tenho recurso. Não sei nem por onde começar, né? Arquitetura, o desenvolvimento do banco de dados, o front, back, você vai entrando nesse meio, você vai vendo, talvez seja mais complicado para programar do zero demais. Não, exato. E o tempo, né? É uma farmácia pequena, não faz sentido ter. Imagina uma farmácia com um programador que seja, já é um absurdo, né? Já tem um time para você conseguir fazer isso, não faz sentido nenhum, né? Foge do core, foge do negócio. Daqui a pouco você tem que começar a vender o software, só se fizer para vender para fora, para outras, né? Não faz sentido. E esse para mim é uma solução que deveria existir, né? Tem que ser possível eu conseguir criar isso, mesmo não sendo um programador, né? E foi daí que a gente começou a ideia inicial do sistema, né? E tanto é que quando a gente começou no Brasil, né? A gente é uma empresa americana, né? A gente atende clientes tanto no Brasil, América Latina, né? México, Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, etc. Então tem cliente no mundo todo, né? Utilizando a plataforma. Mas muito do comecinho foi a ideia, o nome da empresa é Gestor com J, porque a frase inicial era gestão do seu jeito, né? E aí era a brincadeira do G e do J, na ideia de que a gente sempre foi muito contra software de prateleira, que é aquele software travadão, aquele RP tradicional, que o RP dita para você como tem que ser o processo da sua empresa. A gente acredita no contrário, né? Que acho que é um dos motivos da gente agora estar investindo tanto nessa parte de hospitalidade em si. Por quê? Porque não existe software perfeito de hospitalidade, né? Porque você tem um processo, né? Outra empresa vai ter um outro processo, assim por diante. Eu acho que é isso que essa eficiência operacional, que é um pouco do que gera valor no fim do dia, né? Se todo mundo estivesse usando lá um RP travadão, tudo mais, você ia ter que se adaptar a ele, não ele a você, né? Então a gente sempre foi nesse sentido de como que a gente gera mais e mais liberdade para o empreendedor, né? É isso que a gente busca fazer, né? E a gente quer gerar liberdade via tecnologia, né? É a liberdade de você construir seu próprio negócio, né? Que a gente busca fazer. Então, a gente como ferramenta, né, tem como essa ideia, né, de como que eu faço aquela empresa ter o melhor software possível para ela, para aquele momento dela, né? O que isso quer dizer? Às vezes, para a Carpe Diem de hoje, o jeito que o software está, já está ótimo, mas para a Carpe Diem daqui, sei lá, 2, 3 anos, que vai ser 10, 20 vezes maior, você vai precisar do software maior, e a ideia é que o software te acompanha. Não, né? Eu já tenho certeza disso, porque eu já olho o software como eu uso ele hoje, ele já é totalmente diferente de como eu comecei a usar um ano atrás. Totalmente. A gente começou no basicão, e aí você vai começando no basicão, e as pessoas que vão utilizando o basicão, elas é que vão começar a te falar assim, poxa,
Se o sistema fizesse isso, seria muito legal. Eu falo, mas ele faz, velho. Vamos aqui, clica aqui, arrasta para cá, filtra essa tabela aqui, deixa desse jeito. Nossa, eu não acredito, que legal. Então, assim, daqui a pouco a gente viu que todo mundo colocava a mão na massa, todo mundo criava um dashboard novo, começava a ver, assim, os indicadores que mais interessavam aquele setor. Então, assim, as pessoas começaram a ser um pouquinho autodidata, buscando o conteúdo lá na base do conhecimento, ou as coisinhas que são novidades que você coloca lá no LinkedIn da própria empresa. Então, acho que isso foi muito legal. Esse aprendizado, a possibilidade de autoaprender e desenvolver a plataforma fez com que a gente ganhasse muito mercado, ganhasse muito momento com essas ferramentas, né? E aí eu te pergunto, como é que foi, pelo menos eu acho que o segmento de hospitalidade, de short stay, ou a hotelaria tradicional, ou a hospitalidade de short stay, foi crescendo dentro da plataforma, né? Eu conto para você que eu cheguei porque vi um outro player do ramo, um case de outro player do segmento que a gente, poxa, sempre fazia um bench, olhava o que os caras estavam fazendo, achava legal e dava uma tropicalizada pro nosso tamanho e tal. E aí isso me ajudou a crescer. E aí eu vi já que diversas outras de hospitalidade estão utilizando, e aí fui notar também que as funcionalidades que estão sendo desenvolvidas no Gesture tem muito a ver com hospitalidade também, muita coisa, né? Até a entrada de novos colaboradores, muito especialistas nessa área, acho que tem ajudado a desenvolver nisso. É um caminho promissor de desenvolvimento de novas funcionalidades, vai ter coisa nova para esse segmento ainda, muito mais, como é que tá? Não, com certeza. A gente vê um potencial muito grande de short stay, né? Acho que, assim, é até interessante porque foi um pouco sem querer que a gente acabou caindo em short stay, né? Eu não conhecia muito do mercado, né? Só que a gente teve um primeiro cliente, né? Onde tinham vários problemas que a gente resolvia muito bem, muito rápido, né? E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, pô, se já tem esse potencial muito bom nesse cliente, esse fit tão grande, com certeza clientes similares, né, vão ter, acho que, também essa mesma facilidade. Então, olhando o que existia no mercado e o que a gente conseguia entregar, né, acho que tinha um gap muito grande, uma diferença muito grande de você fazer sua própria plataforma, né, com a gente, ali, você personalizar e criar aquilo lá, versus usar o que já existia. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a cada vez mais ter clientes desse setor e a gente foi aprendendo junto com os clientes, né? Então, uma coisa que a gente sempre tenta fazer, né? Então, como eu tô aqui com você, etc., né? Às vezes a gente tem um call, conversa com o time, né? Pede feedback e tal, porque a gente vai aprendendo com vocês para também tentar priorizar para todo mundo e para, né, especialmente dessa vertical, né? Desse setor de short stay, o que a gente conseguiria trazer de tecnologia para que cada vez mais você tenha esse superpoder de construir as coisas sem precisar programar, né? Então, alguns campos que não existiam antes, que acho que são legais, assim, algumas ferramentas, né? Automaticamente integrado com o Google Maps, né? Poxa, eu não saberia sozinho, sei lá, do nada, se eu tivesse o meu negócio, como que eu faço para colocar o endereço e vários endereços e eu conseguir ver no mapa, né, para às vezes entender aonde que eu tô mais regionalizado, ter a informação daquela unidade, daquele apartamento e assim por diante, né? Então a gente busca não só entregar uma coisa que é ok para aquela vertical, mas como que eu deixo aquela vertical com muita coisa boa para ficar uma escolha óbvia, né, para aquele segmento. Então eu acho que daí você consegue gerar, que eu acho que é importante para qualquer negócio, não só em tecnologia, mas mesmo para quem tem a parte de short stay, o apartamento, etc., você gerar um círculo virtuoso, né? De tipo, você tem, cada vez mais você tem mais clientes de short stay, porque você tem short stay, e daí fica uma coisa que atrai, né? Por quê? Porque vira a escolha óbvia do mercado. Não, e acredito que você não deve estar... Claro, o short stay é uma vertical que você está olhando bastante, mas com certeza existem outras grandes também, que você tem saúde, você deve estar indo Sim. bem por ali também. Enfim, várias outras. Cara, assim, eu quero contextualizar para o pessoal que está escutando a gente, assim, nos casos práticos de aplicação do uso da ferramenta aqui dentro. Então, por exemplo, historicamente,
é normal que uma empresa que tem que captar clientes use um CRM. Um CRM é uma plataforma para você acompanhar em que etapa de em cada fase da negociação seu cliente está, né? E aí a gente, então, ao invés de eu ter que utilizar uma plataforma de CRM, depois uma plataforma de, sei lá, financeira, a gente então conseguiu ir juntando e fazendo várias coisas ali dentro. Claro que no nosso processo, como Carpe Diem, tudo começa com a conexão com as plataformas, né, Airbnb, Booking, etc. E isso é uma solução provida para nós pela Stays.net, que é nosso parceiro preferencial aqui, tem inclusive patrocinador do CarpeCast. Então, o processo todo começa com a reserva vinda através da Stays e vendas do Airbnb, Booking, etc. No momento que essa reserva cai para a gente, ela já fica numa tabela dentro do gestor com a reserva confirmada, tal dia, check-in, check-out, por integração. Então, a gente não lança nada. Depois que a reserva começa a chegar, é que esses dados vão começar a ser manipulados. Mas eu estou falando de CRM, por exemplo, uma aplicação prática que todo mundo tem, que faz um processo comercial, precisa ter. E aí, a gente, então, vou até mostrar aqui, pessoal, essa é uma forma de se ver, uma visão sobre um Kanban. Kanban é uma visualização em fases, né, em faixas, e com cards e que se vai se arrastando a partir do que você tem como necessidade. E não é diferente, por exemplo, no nosso funil comercial, onde então eu sei, poxa, em que eu posso ver, tem aqui uma visão de tabela, né? Então, assim, parece muita coisa, mas são nada mais do que, parece um Excel. Podemos olhar e falar assim, parece um Excel. Então, quem usa Excel já entende, coluna, linha e tal. Então, assim, e o grande lance dos correlacionados aqui, de eu poder ligar essa acomodação, esse proprietário com uma outra tabela de proprietário, né? Então, se eu tenho uma negociação comercial acontecendo com um proprietário, então eu posso, junto da tabela comercial, já criar um proprietário, ou seja, eu vou criar um registro na tabela proprietário, eu vou criar uma proposta na tabela de proposta. Você adiciona um botão, né? Sem código, você colocou um botão já para ajudar. E sem código, assim, e sem 3 horas de vídeo do YouTube para colocar um botão, porque até no Excel você pode colocar um botão, mas dá um trabalho. Dá um trabalhinho. Né? E aquele botão quebra com frequência também. Então aqui, 4 cliques, o botão tá lá, né? Segue a vida. Né? Pois é. Dessa forma eu consigo, é porque eu já sei, poxa, em que etapa está cada um, que horas que chegou na etapa, quanto tempo ficou na etapa, então eu consigo medir performance do meu agente comercial. Então existe uma série de funções aqui que a gente, esse é um caso prático do CRM, toda empresa precisa de utilizar um CRM, existem vários de mercado, mas ao invés da gente ficar ali também, paga $10 para um, 15 para outro, não sei o que, a gente junta tudo numa plataforma só. E aí, é claro, né, se eu tenho aqui uma funcionalidade funil, uma das coisas mais normais que se tem na locação de temporada, depois que esse contrato aqui foi finalizado, foi fechado, contrato assinado, o nosso time de onboard vai cadastrar e vai subir na Stays e depois nas plataformas todas, esse móvel começa a operar, né? E aí a gente tinha aqui uma dificuldade muito grande de, por exemplo, ticket. Como é que eu abro um ticket de chamada, um ticket de manutenção? E aí a gente foi olhar ferramentas do mercado inteiro, olhou ferramenta de Brasil, ferramenta de fora. Tudo bem, existem boas, mas o grande detalhe é que seria uma ferramenta de funil, uma ferramenta de ticket. Uhum. Poxa. E quando a gente vê no gestor a opção, a oportunidade da gente, peraí, deixa eu registrar meus chamados aqui, deixa eu transformar isso então em visão de Kanban, e a coisa da forma faz com que o nosso colaborador pode criar um novo registro, ainda conversando com o proprietário aqui no telefone, ou de alguma forma os nossos operadores na rua, com um tablet na mão, ou dentro do apartamento, com tablet ou com celular, também na visão mobile da plataforma consegue usar isso aqui muito bem. Então isso aqui são casos onde a gente, poxa, vamos colocar a evidência, em que praça aconteceu, tabela correlacionada, onde eu posso achar qual acomodação que está. Isso realmente mudou de figura, né? Então assim, ajudou bastante a gente. E aí, da mesma forma com que a gente abre chamado, o proprietário pode acompanhar onde que esse chamado está, quanto custou, o que aconteceu, se aprova ou se não aprova aquela despesa, e esse gasto já fica totalmente ligado ao registro da propriedade. Então isso para o nosso proprietário
traz garantia e segurança e transparência de que a gestão do imóvel dele está sendo uma forma correta. Ou seja, quando ele pega o relatório financeiro lá no final do mês, quanto que ele ganhou de reservas, e ele vê algum gasto lá, e ele fala assim, eita, esqueci. Não, vamos ali. Ele consegue ver dentro da plataforma, ele consegue solicitar para o nosso time de suporte ao proprietário a bela explicação, porque tudo que passa por aqui em chamado, que é aberto via telefone ou via ticket, é guardadinho e vai sendo tabulado. Poxa, é um problema com eletrodoméstico, com estrutura, o que aconteceu? Às vezes uma descarga elétrica, alguma coisa assim. Chamados podem ser resolvidos, às vezes até por telefone, né? E manutenções também, então a gente tem todos esses acompanhamentos, um chamado pode virar uma manutenção, ou pode ser resolvido antes de virar uma manutenção. Se virar uma manutenção, tem gasto, e se tem gasto, quem vai pagar? O proprietário, o hóspede ou a Carpedia. Então, a distribuição disso financeiramente é muito bem acompanhada por aqui, sabe? E eu acho que tem muita coisa, a parte de indicadores aqui é sensacional, complementa muito bem a nossa atuação junto com a Stace, então isso só soma. Eu acho que a velocidade que a gente ganhou aqui utilizando o gestor e a eficiência que a gente ganhou certamente reduziu custos de outros departamentos, inclusive, obviamente, pessoas, né? No momento que a gente tem assim, uma grande massa de dados tratada aqui, que teria que ser tratada em diversas tabelas de diversas outras formas, né? Então, assim, essa parte de indicadores aqui é sensacional, não dá para negar. Então, também a ferramenta de botão, integração com Power BI, se a gente quiser levar assim para fora, a gente vê integração com tabelas dentro do próprios dashboards. Então, assim, tem muita coisa legal aqui, que é uma plataforma que, poxa, o que o cliente faz agora, Brunão? Quem estiver escutando a gente também, que gostou, falar assim, será que é para mim? Ele quer marcar um call, ele quer entender se é para ele vai lá no site, ele agenda, ou é um serviço que é o Product-Led Growth, ele vai lá e tem um teste, ele usa, como é que funciona? Tem todas as opções, né? Hoje, se você quiser criar uma conta agora mesmo, grátis, e querer dar consegue ir lá, usar, testar, colocar uma automação, criar um dashboard novo, usar às vezes um template inicial ali, só mais com uma referência para você começar a construir alguma coisa. Tudo isso você consegue criar uma conta em 30 segundos, né? Mas assim, eu queria entender um pouquinho melhor se pro meu caso vai atender, se vocês têm essa parte, ou até uma coisa que é interessante que a gente faz a gente oferece alguns serviços para ajudar quem precisar que a gente construa, ou que dê um treinamento, e assim por diante também pode entrar em contato com a gente pelo próprio site, né? Então hoje a gente tem aí, você consegue agendar uma reunião com a gente, seja no site ou mandando pelo site no WhatsApp ali, o pessoal também agenda uma reunião para você conseguir explicar um pouquinho melhor, né, seu caso em específico, a gente mostrar algumas coisas, onde fica a automação, onde que eu consigo criar um dashboard igual você mostrou ali, né, um painel, e assim por diante. Então acho que a ferramenta foi construída para que a gente consiga resolver desde problemas simples, tá? Então, às vezes a gente tem cliente que é só uma pessoa na empresa, né? Mas ele consegue gerenciar tudo que ele precisa ali mesmo. Assim como a gente tem cliente com 5 mil usuários ou mais, assim vai, né? Então, você dá a complexidade que você precisa para resolver teu problema, né? Então, para começar, para testar e tudo mais, é super simples. Já consegue utilizar grátis ali, né? Testar um pouquinho. E para quem quiser, às vezes até assim, como que eu aprendo um pouco mais, tem o canal do YouTube também, onde a gente explica um pouco mais sobre a plataforma, tudo mais, como construir coisas e tudo mais. Mais no detalhe, são, né, lives um pouco mais longas. Né? Eu acabei de ver mais uma novidade aqui, vocês não param não, viu? Porque eu acabei de olhar aqui, ó, a parte do compare, né? Cara, já usei todos. E aqui, então assim, acho que essa parte eu acho que não é para quem nunca trabalhou com low code ou com algum tipo de automação, mas quem já trabalhou, quem é o startupeiro ali, certamente já viu algumas marcas dessas aqui, provavelmente né? Conhece todas as marcas. Conhece. Né? Então aqui eu acho que assim, a grande vantagem é se juntar várias coisas em um só, né? Então tem toda a explicação aqui, vale a pena conhecer, além de entender aqui, ó, através de vídeos e do canal, como é que pode fazer, marcar lá com o time e aprender bastante. Então, cara, eu acho que tá assim, de parabéns, porque tem o financeiro para agência, CRM, recrutamento, processo de compra, então tem muito template, né? Tem muita coisa que já meio que já pode se habilitar lá e sair usando.
Tem. A gente vai também, no futuro, investir cada vez mais em templates, porque a nossa ideia, né, é que o template deixe de ser algo simples, mais como um exemplo, mas ele comece a efetivamente ser uma solução completa específica para aquele segmento. Então, o template ele vai ser já vai vir com as automações, com a estrutura, com o dashboard, né, com as tabelas, tudo já pré-feito, né? Porém, qual que é o legal? Vem com tudo, mas se você quer editar para o seu negócio, putz, eu não chamo de endereço, chamo de localização, e assim por diante você também consegue, né? Então, já é um começo mais rápido ali também, que a gente vai cada vez mais dar esse espaço para o pessoal conseguir utilizar já a solução pré-pronta, né? Pois é, isso é excelente. Eu já vi também que vocês estão lançando muita coisa até dentro de hospitalidade, é bacana. E, cara, queria entender assim, por exemplo, se tem um sistema financeiro que ele permite uma API do lado de lá aberta e eu conseguiria conectar, então um registro aqui eu conseguiria também exportar? Consegue, né? Você consegue conectar com outros sistemas, seja um sistema financeiro, seja mesmo um ERP, né? Então a gente tem muitos clientes que acabam integrando com SAP, NetSuite, mas tem clientes também que vão integrar com o sistema financeiro ou contábil, né? E a gente tem casos bem interessantes que é o quê? Clientes que integram com o que a gente chama de APIs de banco, né? Então, dentro do próprio gestor, ele consegue fazer pagamentos, transferências, gerar Pix, boleto, etc. Tudo via essa API, né? Via parceiros nossos que a gente tem. Um exemplo é o Stark Bank, que também é uma empresa investida pelo Y Combinator, assim como a gente. E você faz tudo pela plataforma. Você nunca mais precisa entrar no Bradesco, no Itaú, no Inter, que sempre dá algum problema ali quando você está tentando fazer uma transação. E qual que é o mais legal? Todo o histórico de transações fica salvo. Quando que o Samuel aprovou aquela compra? Foi na segunda às 3 da tarde. Quando que foi feito o pagamento daquele imposto? Foi tal momento. Então você consegue ter regras ali onde você vai aprovando esses pagamentos ou não, gerando pagamentos novos, emitindo um boleto, etc. Tudo invisível, vamos dizer assim, né? Você não precisa entrar em outra plataforma. Acho que aquela parte da consolidação que você falou, né? Você vai um passo a mais, né? Além disso, recentemente a gente tem 2 automações novas, né, que você consegue fazer sem código, que é a geração de boletos sem código, né, usando hoje via o Asas, né, que é uma das soluções que você tem aí também brasileiras para essa parte de financeiro, né? E a segunda é emissão de nota fiscal de serviço também, direto da plataforma. Então você pode criar um boleto, um botão assim, emitir nota fiscal. Tchau. Não precisa entrar na prefeitura, não sei aonde. A única coisa que você tem que fazer é uma configuração super simples ali de 10 minutinhos que você preenche, conecta com o NFIO, né, que também tem essa automação junto com a gente e pronto. Dali para frente não precisa mais se preocupar, né, com essa parte burocrática que a gente sabe que tem empresas que levam aí 2, 3 dias só gerenciando tudo isso, vendo todos os pagamentos e tudo mais. Então, é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Você pode começar com algo muito simples, você não precisa ter tudo isso no começo. Mas se você quiser, você chega lá, né? Se você quiser, você consegue ter algo em um só lugar mesmo, né? Pode ter uma integração com outro sistema, daí fazer a parte contábil, financeira, no sistema, pode, né? Tem cliente que prefere dessa forma. Mas se você quiser trazer tudo para dentro da plataforma, você também consegue, né? Então, até para esse setor aqui, né, que é legal, que assim, até regras de split, tudo que você às vezes precisa fazer, você faz automático, né? Então, dá para ir muito longe, né? E aí, o que a gente faz aqui é como que a gente faz você ir mais e mais longe, com menos e menos tempo, né? Ou até, assim, tempo de aprendizado, que seja para construir na plataforma e tal. Então, dá para fazer muita coisa, né? Acho que esse exemplo é um exemplo financeiro, mas outras coisas também estariam envolvidas nisso aí, né? Geralmente financeiro é um exemplo legal porque é uma das... Todo mundo tem um pouco de dor de cabeça, tem um pouco de dor de cabeça. Qualquer empresa vai passar nisso aí, nessa... Nota fiscal, então, sempre é um negócio um pouco chato, assim, né? É melhor deixar automático, porque você não tem ganho nenhum de fazer artesanalmente, né? Uma nota fiscal. O que importa é que ela funcione, seja correta, seja emitida, etc. O resto, quanto menos tempo você gastar com isso, melhor, né? Perfeito, cara. Perfeito, isso aí. E os planos para a empresa
para o futuro, principalmente os planos que envolvem o nosso setor de hospitalidade vai continuar a crescer, desenvolvimento de templates, funcionalidades, essa visita que você está fazendo aqui, eu sei que é para colher feedbacks também, vai visitar outros clientes, mas também para colher feedback para o nosso setor. Então assim, cara, o que eu vendi vocês no evento na semana passada lá em São Paulo, cara, não tinha jeito. Como é que você faz isso? Eu falei, cara, pega o papelzinho, deixa eu te anotar aqui como é que eu faço, mas não tinha como não passar por dentro ali de falar que, poxa, eu faço no gesto, passa por ali, porque dispara, porque vai para uma outra pessoa, porque no mobile tem funcionalidade assim assado, já chega pro meu time, então assim, não tem como não falar, né? Não tem como não usar. Inclusive a gente usa uma integração através de vocês para comunicar com o hóspede que acabou de fazer uma reserva, por exemplo. Então, a reserva nova caiu, o registro vai para o Gestor vai disparar para mim uma automação com a Hug, que vai disparar uma mensagem para o hóspede, né? Então, já me poupa muito tempo. Outra automação, se o hóspede está lá com um dia antes do checkout, o próprio Gestor já entende e já manda para ele um lembrete de checkout no WhatsApp, né? Então são coisas que poupou muito tempo. E aí todo mundo quer saber, né? Poxa, vai ter, o que mais de novidade? Esse tipo de consultoria, de conteúdo que você com a Carol roda muito na internet, isso é muito legal. Então os planos aí nesse segmento é de crescimento. Posso seguir indicando que... Não, com certeza. A gente até tá com algumas parcerias com algumas instituições de ensino nesse segmento também, né? Para que cada vez mais a gente consiga se aproximar do profissional de hospitalidade também, né? Não só do setor. Mas assim, em termos de funcionalidade, tem muita coisa legal que vem ainda, né, para essa parte de hospitalidade, né, como um todo. Algumas que a gente já pode citar que já estão meio que num horizonte próximo aí, né, que é a parte do WhatsApp, vai ter algumas coisas mais simples ainda de você conseguir. Queria que mandasse um WhatsApp pro meu cliente quando acontecesse a reserva confirmada, por exemplo, em vez do e-mail, porque às vezes a pessoa não usa o e-mail, né, então, você conseguir fazer isso de um jeito mais simples, mais rápido, direto da plataforma, sem nenhum código, não tem que entender como funciona a API nem nada. Uma segunda coisa que a gente ainda está estudando bastante, como que a gente consegue fazer com que a lógica de usar o QR Code de um jeito muito simples também para as propriedades também, para junto integrado com o sistema. Talvez com que o hóspede pudesse ali bater um QR Code que está na porta lá dele e ele entender como é que funciona toda a acomodação, ou bater um QR Code e abrir um chamado, ou melhor, ler um QR Code e ter um menu do que ele quer. Uhum. Porque ele cairia num campo ali numa tela com vários botõezinhos, tudo ali dentro da plataforma, ele escolhe, quero dica, quero transformar aquela propriedade em uma propriedade um pouco mais inteligente, de uma forma com que se eu precisar trocar algum tipo de conteúdo, eu não preciso imprimir a folha. Então eu vou lá dentro e, poxa, naquele QR Code eu troco, que leva para aquele link e já me resolve alguma coisa. Então esse tipo de funcionalidade é uma inovação, com certeza. Sim, até para essa parte de templates, a gente quer, na verdade, lançar bastante template nesse segmento também, né? Já tem bastante coisa pronta ali para a gente já pelo menos ter alguns exemplos para o pessoal entender, para essa situação aqui, como que eu poderia já ter algo formulado, né, que eu já posso utilizar. Tem algumas outras coisas que a gente também já está trabalhando em cima, né, que é o uso até de tecnologia de ponta ali para que você consiga economizar ainda mais tempo de trabalho manual, que eu acredito que nessa parte da hospitalidade é um negócio que tem um trabalho grande, pelo menos que a gente vê, que é o quê? Muito provavelmente alguém manda uma foto do documento para vocês, ou alguma coisa assim, vocês têm que ir na mão, ir lá e colocar, né? A gente está trabalhando numa nova funcionalidade, onde a pessoa te manda a foto, automaticamente pega todos os dados, preenche a tabela automático, né? Então a gente vai começar a ter funcionalidades de AI. Se o pessoal ali do escritório escutar, do time de suporte escutar isso, eles vão aplaudir de pé. Isso aí vai poupar um tempo danado. Vai poupar um tempo, vai poupar dor de cabeça. Então a gente tenta entender, né, onde está boa parte do trabalho no manual que não faz sentido, né? Então a gente quer trazer funcionalidades de inteligência artificial que são úteis, não só para dizer que tem uma inteligência artificial ali. Então,
a gente está caminhando cada vez mais para trazer esse tipo de coisa, né? Então, agora, nos próximos meses, etc., a gente deve começar a dar aquele passo a mais, né? Então, a gente já, vamos dizer, muita da lição de casa já tem como ferramental, né? E agora a gente vai começar a dar aquele passo a mais que vai cada vez mais descolar do que tem do mercado, né? Acredito, especialmente, a gente fala da parte de hospitalidade, que usa muita parte de documentação, mas seguros, etc., outras verticais também usam, mas acho que é legal por quê? Porque é um caso que a gente viu com grande intensidade sendo feito na mão, né? Quando a pessoa mandar lá, né, o RG, o que for, ter alguém que está digitando, né, e tudo mais, aquele documento, sendo que mandou a foto, automaticamente pega os dados que você quer, se já está tudo certinho, segue, né, automático também. Legal, eu acho que assim, hoje o nosso processo de check-in ele passa um pouco por isso, né? A gente envia um link e o hóspede vai preencher manualmente os nome, CPF, placa de carro e tal. Seria muito mais prático, sim, se pudesse só foto, documento 1, cara crachá, foto, documento e aí uma OCR, né? Acho que é a leitura da imagem para trazer esses dados aí, extremamente interessante. Integrações pode ser interessante também, integrações com o banco de dados do governo, né, do Data Valid, da Serpro, com a API deles você consegue checar se o número que o cara colocou ali do CPF bate, qual a correlação de 0 a 100% do número do CPF com o nome que ele imputou também, e aí já dá para fazer uma análise. A gente testou isso aí, inclusive, com o Vim, a gente testou isso aqui com o Gestor, e a integração com o Data Valid. Então, uma coisa que funcionou legal para a gente tem mais segurança. A gente tem fase final de implementação para saber, porque preciso saber, não é qualquer CPF. Sim. Posso ter o CPF tem até a máscara do CPF, sim, mas posso digitar o meu nome, o seu CPF, passaria. Mas assim, hoje é ideal entender que aquele nome é aquele CPF, mas com uma foto do documento e a digitalização disso, aí sim é um passo muito legal à frente, e que pode vir a avançar para tirar uma foto dele e essa foto eu poder integrar com os sistemas de Face ID das portarias e tal. Então, tem muita coisa boa por aí, eu acredito, cara. E planos aí da plataforma de maneira geral, não só para hospitalidade, crescimento Brasil, está vendo o mercado internacional com uma retomada? O que você está vendo aí para os próximos meses e anos? A gente está bem animado agora com a América Latina como um todo, assim, a gente vê, claro, o Brasil crescendo bastante, mas a gente já tem uma presença interessante no Brasil, mas a gente vê um desejo muito grande para esse tipo de ferramenta em Colômbia, Chile, México, talvez. México, então, tanto é que agora a gente tem versões em português, espanhol e inglês da plataforma, né? Então a gente vê um caminho bem interessante Latam, né, para o crescimento da empresa, além do crescimento, né, global, que a gente já continua trabalhando em cima disso também, né? Então, Estados Unidos, Europa e assim por diante, né, que são mercados que a gente está sempre de olho, até pelo tamanho deles, né? Acho que uma vez que você começa a ganhar esse espaço lá, né, você ganha agiliza muito mais para você crescer mais rápido em todos os outros lugares, né? Então, a gente hoje, em termos de tecnologia, né, da empresa, tudo mais, e funcionalidades, a gente agora está cada vez mais olhando em como que a gente traz essas ferramentas que são extremamente úteis, como essa parte de inteligência artificial e tudo mais, e consegue fazer com que seja mais simples e acessível para todo mundo conseguir fazer uso disso, sem ter que... Às vezes você nem sabe que a inteligência artificial não interessa, o que importa para você é que o número do documento tá lá e vai resolver tua vida, né? Então, muito do que a gente olha agora, né, é como que a gente cria uma máquina, né, um sistema que ele trabalha para você, e não você para ele, né? Então, cada vez mais a gente está trazendo mais... a parte de low code vai ter algumas atualizações bem grandes. Então, a gente vai trazer o Python e outras linguagens de programação também para a parte de low code, né? Que é o favorito do pessoal aí que às vezes está começando em programação ou
Já até avançado e tudo mais, mas acho que nas faculdades tem essa vantagem de o pessoal ensinar bastante o Python. E trazer todas as outras também para a parte do low code, vai ter um ferramental mais complexo também. E também a gente, mais para o final do ano que vem, está olhando bastante de ganhar cada vez mais espaço nessa parte do mobile, né? Tudo que no celular. Então, a nossa ideia é que tudo que você consegue fazer no computador, você consiga fazer no celular também, né? Não é que o celular é uma versão piorada, não é que o celular é uma versão à parte do sistema, que foi aquela coisa que no computador funciona, no celular não funciona. Então, a gente quer cada vez mais trazer, inclusive, em algum momento, ter a parte de offline no celular, porque a gente tem clientes que às vezes estão trabalhando numa fazenda, numa fábrica. Onde ele faz um bufferzinho ali, faz um espacinho e depois ele sobe. Depois ele sincroniza. Igual quando você vai mandar uma mensagem do WhatsApp, fica o reloginho. Enquanto não sair o reloginho, aquela informação não está no sistema para todo mundo, mas assim que foi. E aí ele roda e faz o que tem que fazer. Então, assim, tem muita coisa que a gente está olhando. A gente deve investir pesado em inteligência artificial para o ano que vem. Tem muita coisa que a gente já tem mapeado. A integração do WhatsApp vai ser parte-chave nisso aí, porque muitas das automações que você tem vão envolver fala, né? Então, ou imagens via ou WhatsApp, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é aquilo que eu comentei agora há pouco de o sistema trabalhar por você. Então, se você consegue o seu cliente, mande o que o sonho é o quê? O cliente manda o que ele quiser e a coisa se resolve, né? Então, quanto mais próximo disso a gente conseguir chegar, quer dizer que todo o resto está correndo muito bem automatizado. Não é que necessariamente vai ter lá, o cliente vai falar com um robô nem nada, não é essa a ideia, né? Se você quiser, você até poderia fazer isso, mas a ideia é, se o cliente pediu um apartamento de tal configuração e tal, ou se imagina que ele usou o WhatsApp, na verdade, para abrir um ticket com você. Se já aparecer que aquilo, né, ele mandou um áudio falando de ticket, não sei o que, porque, sei lá, quebrou um cano, se ele entender que quebrou um cano, já gera um ticket para você, já vai ter uma urgência X, porque tem a ver com cano e tal, e aí já vai para a pessoa que vai resolver, já manda um WhatsApp, às vezes, pro técnico, né, porque isso legal. Foi gerado, e aí você já consegue aprovar o pagamento direto de lá, porque a gente já entendeu porque está linkado àquele ticket, já clicou um botão, aprovou. Né? Então, é quase que todo esse processo invisível para o cliente o que importa é o seguinte, rápido alguém vai falar assim, cara, já está indo um técnico ali, já entendi, já foi aprovado, não precisa se preocupar com esse custo aí, né? A gente já vai cobrir, ou se for, aqui está um boleto, sei lá, né? O que tiver que ser feito ali. Não tem jeito, tem que pensar, tem que botar isso na mão, assim, a empresa de administração de imóveis temporários não se meter a desenvolver alguma coisa desse porte. Olha o que a gente está falando aqui de inteligência artificial para abrir chamada de forma automática, com base em leitura de voz, é isso que eu quero. Só que eu não vou desenvolver. Sim. E a ideia é assim, né? A gente está sempre trazendo coisa nova, toda semana, né? Como você comentou. Então, uma diferença da gente para qualquer outra ferramenta é a velocidade de desenvolvimento nossa. Né? Você até pode, às vezes o cara até pode falar, mas tal ferramenta tem tal coisa. Mas dá um ano, né, para ver aonde cada uma vai estar. Né? Então, a gente está cada vez mais tentando trazer o futuro para agora, em vez de deixar para depois. Né? E cada vez mais investir em tecnologia. É claro que a gente, às vezes, acha que uma coisa vai demorar X tempo para a gente conseguir entregar, demora um pouquinho mais e tudo mais, mas é natural de quando você está criando algo novo. Não, e ninguém né? tá com expectativa, né? É bom, o mais legal é que aqui não tem assim, tal dia vai sair tal coisa, tal dia vai sair tal coisa, não. A gente conversa e tal, tem um roadmap, tem uma conversa, um pedido, alguma coisa que a gente quer, deixa ali, quando é festa você vai vendo outras coisas surgindo e aquela coisa aparece também, né? Hoje já teve uma brincadeira que eu falei, Bruno, podia ter tal coisa. Ele falou, pai, botei semana passada aqui, olha lá e tal. Foi bem legal, irmão, assim, não tem o que falar, assim, realmente uma plataforma que vem crescendo e vem ajudando a gente bastante. E eu fui bem vendedor, fui bem vendedor lá no último encontro aqui de anfitriões lá com o Airbnb, porque não tem como contar um pouquinho do nosso processo, se não falar de Stay, se não falar do gestor, e então esse processo a gente não esconde. E o pessoal que eu já tive reunião, assim, um callzinho, 1 hora, 2 horinhas, da mesma forma, eu abro, compartilho, mostro, quero ver essa galera crescer,
quero ver esse mercado profissionalizar. São 297 mil anúncios no Airbnb. 297 mil anúncios de temporada no Airbnb, aproximadamente. Nós administramos aí pouco menos de 500. Ou seja, tem mercado demais. Nossa penetração no mercado Nordeste ainda é muito baixa, então tem muito mercado. E a gente quer que essa galera se profissionalize, que todo segmento fique mais organizado. Então, nunca deixaria de fora aí a sugestão dessa galera pensar nisso. E também mostrando aqui para os nossos proprietários que a gente não economiza, que a gente não sabe da importância, implementa. Tem um time aqui que, poxa, está sempre desenvolvendo templates novos, formulários novos, páginas novas, dashes. Nosso próximo passo também é ter uma área do proprietário, porque já que todos os dados dele, daquela acomodação estão lá, quais são os chamados, o que já abriu, o que aconteceu. Então ele conseguir, em modelo self-service, acessar e tirar. Hoje o nosso time de suporte tem todo o registro e passa para ele, mas com o nosso próximo desenvolvimento a gente consegue levar isso aí para eles também. Nem precisa de pedir, é só ir lá, dá para fazer. Então assim, são coisas que hoje já estariam disponíveis na plataforma e a gente consegue aí com pouco tempo colocar isso de pé. Brunão, tá chegando o nosso final aqui, queria agradecer demais a sua participação, também agradecer todo o seu time, que nesse 1 ano aí sempre esteve com a gente, uma galera que desde lá da implementação ajudou bastante, o Fernando, turma toda aí, a Carol, o pessoal sempre ajudou muito e tem boa parte nesse desenvolvimento aí do sucesso da Carpe Diem, viu? Agradecer sua visita aqui em Natal, que mora fora, passar esses dias aqui no Brasil, e sempre parou uns dias para vir aqui em Natal também, fico muito feliz. Desejo tudo de bom para a plataforma e, cara, pode ter certeza que a gente é cliente aí com vontade de desenvolver coisas novas com vocês, ou seja, o que for de novidade, que precisar de um beta tester ali, saber que a gente quer testar as novidades e que a gente quer ser o primeiro a sair utilizando aí, né, e validar tudo. Manda suas considerações finais aí para a galera que nos assistiu, essa galera da locação de temporada, do mercado de hospitalidade, né, e manda lá seus finalmentes. Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, acho que nem eu comentei, ver o pessoal utilizando no dia a dia e assim, aprender com vocês, né, porque a gente vê como vocês implementaram, né, e a gente consegue até ter ideias, né, de como que a gente poderia fazer isso de um jeito mais simples ou não, né, do jeito que vocês fizeram não é melhor, até para que a gente consiga entender como que a gente melhora cada vez mais, né, mas para quem está, né, hoje gerenciando aí apartamentos, imóveis, né, o pessoal de short stay ou até long stay e tudo mais, a mensagem é que a gente ajuda todo tipo de negócio, né, e a gente quer que você possa ter essa liberdade de criar seu próprio fluxo, sua própria automação. Se o sistema tem que ser um sistema para um porte de, sei lá, 10 apartamentos, vamos fazer um negócio mais simples, tem que ser de 10 mil, vamos fazer um negócio mais robusto, né? Então, entra em contato com a gente, entra pelo site, né? Não deixa de conversar com o nosso time se ficar alguma dúvida. Testa você mesmo, né? A gente não tem por que ficar escondendo o produto, né? Claro que quando você tem a primeira vez que vai usar alguma coisa, às vezes você não vai entender 100% o que está acontecendo ali, mas tem vídeo no YouTube também, tem o nosso time para marcar uma reunião se precisar. Então, a gente ficaria muito feliz se a gente tivesse outros clientes do setor aí, até para poderem usufruir um pouco das coisas que a própria Carpe Diem trouxe para o mercado, né? Porque quando a gente tem uma feature nova que foi um feedback de um cliente, no fim do dia o cliente está criando tecnologia para todo mundo, né? Então, acho que assim, aproveita que, né, o Samuel, pessoal, já criou muita tecnologia para vocês e usa isso para já sair na frente. Excelente, né? Cara, muito bacana, brigadão mesmo. Valeu, galera. Se vocês estão aí escutando a gente, vendo a gente, não esqueça de ativar as notificações aí, seguir, se inscrever no canal. Novos conteúdos em breve. A gente fica muito feliz de compartilhar. Brunão, valeu demais sua visita e estamos aí à disposição também. Sei que vocês foram nota 10, sempre nos ajudaram lá. Muito obrigado pela participação nesse CarpeCast. Eu agradeço. Obrigado. Valeu. Valeu, galera.